Bom, minha gente, chegando mais um Café com Lucas aqui no canal, nesse sábado, dia 26 de julho de 2025. Já tô com meu cafezinho e tô pronto aqui para responder as perguntas de vocês aí do outro lado, que mandaram lá no meu Instagram, _LucasDias, caixinha de perguntas sempre aberta aí um dia, às vezes 2 dias antes do Café com Lucas, lembrando que eu gravo ele e publico ele aqui no meu canal no YouTube no dia que o Inter não joga no final de semana, né? O Inter joga amanhã, domingo, 18h30, contra o Vasco, aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, então esse vídeo está saindo no sábado. Se o Inter jogasse no sábado, o vídeo seria gravado e sairia no domingo, mas estamos aqui para responder as perguntinhas de vocês lá na caixinha do Instagram, tá certo? Antes, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações aqui para tu não perder nada, e claro que esse conteúdo e todos os outros com apoio da KTO, kto.bet.br é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, no meu primeiro comentário fixado desse vídeo tá o meu link da KTO, entra nesse link e faz o teu registro lá em 1 minuto e meio tá feito, e tu pode dar uma olhada nos jogos do final de semana, são vários de Campeonato Brasileiro e outros esportes, enfim, outras competições, e aproveita, vai lá na KTO, tá certo, gente? Bom, bora lá responder as perguntas de vocês da caixinha de perguntas do Instagram, lembrando, as perguntas são no Instagram e respondidas aqui no vídeo, tá? O primeiro, o Felipe Molher ou Moller? Deixa eu ver se é um I ou um... Moller, é 2 L's. Lucas, quem é o mais chato do programa? Sou fã de vocês. Acredito que ele esteja perguntando no debate raiz, debate das 7. Putz, jogo duro, tá? Tem 2 muito fortes, Baldasso e JB. Mas eu acho que ainda é o JB. Apesar de eu concordar mais com o JB do que com o Baldasso. Muito mais, minhas ideias de futebol e tudo que a gente fala, eu concordo muito mais com o JB do que com o Baldasso. O Baldasso é uma pessoa que eu discordo de 90% das coisas que ele fala para mais. Ele sabe disso. Agora, o JB consegue ser mais chato. O JB consegue ser mais chato. O JB é o cara que não tá no programa no dia e tá te mandando mensagem reclamando de alguma coisa, entendeu? Mas é uma grande pessoa. Ó, os homens. O Leonardo SV. Passo mais difícil para você tornar quem é hoje. Passo mais difícil que você... Cara, eu acho que o passo mais difícil... Putz... Eu acho que coragem, cara, é sempre a... Para muitas pessoas, né? Para outras não é. Para mim foi a coragem de acreditar no projeto aqui no YouTube, por exemplo, que hoje é minha principal fonte de renda, meu principal conteúdo tá sempre aqui no YouTube. Eu acho que foi a coragem, cara, de... Coragem e também persistência, sabe? Porque, não sei se vocês já viram outras pessoas falando, mas, cara, entrar no YouTube não é tão simples assim. Tu não vai entrar, começar a fazer vídeo num dia, no outro tu vai estar rico, ou no outro tu vai estar fazendo muitas visualizações. Cara, não é assim, entendeu? E às vezes as pessoas têm essa ideia quando entram. E eu não tinha essa ideia quando eu entrei, só que, pô, eu apanhei por meses, assim, de, cara, fazer vídeos com poucas visualizações, com pouca entrega, e aí tu desanima, e aí tu não quer gravar. Então acho que essa, pra mim, pelo menos, foi a parte mais difícil, assim, que eu mais enfrentei dificuldade, da persistência e da coragem de seguir, de entrar no meio, de tentar fazer aquilo, nesse caso o YouTube, e de persistir depois, mesmo com números baixos, e aí depois tudo virou de uma forma que eu não imaginava. E hoje, graças a Deus, os números são muito bons, valores, enfim, tudo tá dando muito certo. E eu sou grato, claro, a vocês aí do outro lado, né? O Fernando, se o Antony for vendido, algum goleiro pode vir? Cara, primeiro que eu acho que o Antony não vai ser vendido nessa janela, tá? Inclusive o Fernando. O Fernando é quem mandou a pergunta. O Antony renovou ontem, né? Seu contrato com o Inter foi anunciado, era uma vontade dele, do seu staff, de uma valorização de contrato e também salarial. O Inter deu essa valorização e o Antony renovou o contrato com o Inter. Então eu não acho que é para saída nessa janela, mas se sair eu contrataria, até porque agora o Ivan fez uma artroscopia, tudo bem que volta em 3, 4 semanas, mas aí tu só vai ter os goleiros garotos que mal são relacionados da base, né? Cauê Jesus, depois o Diego Esser. Então eu contrataria se o Antony fosse vendido. Só tô dizendo aqui que eu não acredito que o Antony seja vendido nessa janela, tá, Fernando? Um abraço. Meu querido Lucas Colar mandou várias perguntas aqui. Cobertura mais legal que tu já fez?
Cara, tem algumas. Eu gostei muito da cobertura que eu fiz. Foi uma derrota do Inter, mas foi um jogo muito massa. Inter e Rosário Central, dos playoffs da Sul-Americana do ano passado, porque eu fui para Rosário, estava lá na Argentina, pouquíssimas pessoas foram para esse jogo da imprensa, porque era a época da enchente, não tinha aeroporto, então eu tive que ir por Floripa, e aí tu pega um avião até Buenos Aires, depois tu tem que pegar uma van, que não é nem um ônibus, aqueles que a gente vê que viaja interestadual, é uma van pequena, eu e Max Peixoto, nessa viagem. E aí tu ia de Buenos Aires para Rosário, e dá 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, a gente chegou 4 da manhã, e a Argentina estava em festa 4 horas da manhã, Rosário também, porque a Argentina tinha sido campeã da Copa América, que foi nos Estados Unidos contra a Colômbia, na prorrogação. E aí a gente viu esse jogo esperando a van, e o resto do jogo a gente viu dentro da van, indo para Rosário. Eu chego em Rosário, cara, as ruas tudo parado, em festa, e era 4 da manhã, e a gente chegando, e isso era domingo para segunda, foi o jogo. A gente chegou na madrugada já de segunda, e o jogo do Inter era na quarta. Na quarta ou na terça, algo do tipo, na terça acho que era. E aí, cara, uma loucura, e foi uma baita experiência. O Rosário é muito legal, lembra muito Porto Alegre. A gente conheceu a casa que cresceu o Messi, né? Eu fui no bairro que cresceu o Messi, que foi o bairro La Barrada. A rua era Estado de Israel, agora não lembro se era, o número da casa era 525 ou 425, era alguma coisa assim. E, cara, espetáculo. Foi uma das melhores coberturas que eu já fiz, assim, também de entrega de trabalho, foi muito boa. Era a época que o Kudê tinha sido demitido e o Inter estava negociando com o Roger já, e estava negociando com o Abel junto, e aí o presidente não chega no dia em Rosário, chega no outro dia porque ele foi jantar com o Abel no Rio. Cara, teve muita coisa essa viagem aí, eu lembro. Muita informação, enfim, foi uma baita cobertura. Eu acho que é uma das mais especiais, mas tem outras, cara, que eu lembro com muito carinho. Teve uma que eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro para fazer Inter e Botafogo, depois que o Inter classificou contra o River nos pênaltis na Libertadores. Daí eu fiz Inter e Botafogo, o Inter perdeu de virada pro Botafogo, e aí depois na quarta-feira era Grêmio e Flamengo, semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. O Grêmio tinha tomado 2 e tava achando que ia dar para reverter, e cara, essa cobertura foi muito louca também, teve muita coisa. Teve uma do Grêmio que eu fiz, que eu fiquei uma semana em Salvador para 2 jogos do Grêmio. Eu já fazia Inter, aqui no canal, inclusive, só que o Diogo Rossi na Bandeirantes estava de férias, ele era o chefe, e ele pediu para eu cobrir ele para eu fazer essa viagem, porque ele ia estar de férias. E aí eu fui, fiz uma semana, fiquei uma semana com o Grêmio lá em Salvador, porque o Grêmio jogava no sábado, o Brasileirão contra o Bahia, e na terça a Copa do Brasil. Então eu cheguei lá sexta, o Inter jogou quinta no Beira-Rio, eu fiz o jogo, era Inter Independiente Medellín, da Sul-Americana. Eu fui na sexta de manhã para Salvador, cheguei lá de tardezinha, e aí fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 6 dias eu fiquei. E fiz os 2 jogos do Grêmio lá, e era a época que o Suárez queria ir embora já para ir pro Inter Miami, e aí ele publica um emoji com a cara brava no Instagram, e eu lembro que eu tô subindo assim, tô no segundo andar, o Grêmio tá descendo para um treino lá em Salvador, antes do último jogo da Copa do Brasil, e eu vejo a porta entreaberta e tá o Renato e o Suárez conversando, e já tinha dado todo o rolo do Suárez querer ir embora, enfim. Eu tava com o Matheus Dávila e Eduardo Picão nessa viagem, e também foi uma cobertura bem interessante. A do Inter na Bolívia, cara, que o Inter ganhou lá, gol do Ener Valencia, que a gente apostou corrida na altitude, cara, um espetáculo também. Tem algumas, tá? Não consegui pensar em só uma. O Colarzinho ainda mandou como passar pelo Flamengo. Cara, vai ter que jogar bola. O Inter vai ter que jogar bola contra o Flamengo. Não tem muito... Eu acho que, pensando aqui, tá? Olhando agora, não tô lá dentro, então é outro cenário, tá? Qual a estratégia que eu, Lucas, pensaria? Cara, tentar neutralizar o Flamengo, tentar não perder contra o Flamengo lá. Eu acho que se tu perder contra o Flamengo lá, mesmo que seja de 1-0, fica muito difícil, tá? Fica muito difícil. Agora, se tu empatar, tu tá super vivo. Se tu ganhar, tu tem uma vantagem para segurar em casa. Eu já disse, tá? Eu sou da tese Fernando Carvalho. Eu acho sempre melhor tu decidir fora de casa e começar um confronto em casa, tá? Eu sou da tese carvalhista nesse sentido. Eu gosto da ideia de tu decidir o confronto fora de casa e fazer o resultado no primeiro.
Faz o resultado no primeiro, porque o que é mais fácil? Tu fazer o resultado em casa ou fora? Em casa. Se tu fizer o resultado no primeiro, te dá o direito de segurar no segundo. Então, faz o resultado em casa e segura fora. Eu sou dessa ideia, tá? O Cauã Melo Martins, time misto contra o Vasco. Cara, eu não acredito em misto, tá? Mas eu tô acreditando que o Roger vai poupar alguém. É que já tem um cara que vai ficar fora, que é o Vitão, que tá suspenso. Mas eu apostaria aí em Aguirre sendo poupado. Pô, é o cara que mais tem minutagem na temporada, que mais jogou em número de jogos e minutagem. Eu pouparia o Aguirre de verdade. Eu pouparia o Alan Patrick. Gente, a gente chegou no momento decisivo da temporada. A gente chegou no momento que é Flamengo e Fluminense. Não dá pra correr riscos. Não dá. E eu não quero correr risco do Inter perder Alan Patrick em decisão de Copa do Brasil e Libertadores, que são as competições que o Inter vislumbra alguma coisa. Não dá pra correr esse risco, desculpa. Eu não acho que dá pra correr esse risco. Qual a próxima? Ricardo Emanuel Azevedo, você acha que o Alan Rodrigues vai elevar o patamar do Inter a ponto de ganhar algo? Cara, eu não acho que o Alan Rodrigues é esse tipo de jogador, tá? Que eleva o nível de um time a ponto, assim, porque vamos lá, vou ler a pergunta de novo. Você acha que o Alan Rodrigues vai elevar o patamar do Inter a ponto de ganhar algo? Eu não acho que o Alan Rodrigues é o tipo de jogador, eu acho que ele pode elevar o patamar do time, mas a ponto de ganhar algo é outra história. Eu não acho que ele é um jogador decisivo, por exemplo, a gente sabe, a gente não acompanhou ele, mas dentro do que a gente já viu e conversou com algumas pessoas lá na Argentina, ele é um segundo volante, que pisa na área, que tem chegada, que pode atuar às vezes aberto pelo lado direito, mas não é um cara decisivo, goleador ou algo do tipo, até pela posição que ele tem, né? Não é nem que tem que se cobrar isso do Alan Rodrigues. Então eu não sei se a ponto de ganhar algo ele vai ser importante, mas que eu acho que ele vai ser importante pro time do Inter, porque o Inter tá precisando desse motorzinho de camisa 8, com certeza. O Bruno Henrique não tá bem, não tá muito bem, assim. Eu acho até que ele fez os últimos 2 jogos contra Ceará e Santos jogos melhores, mas assim, para ser aquele camisa 8, motorzinho, que pisa na área, finaliza, chega, o Bruno Henrique não tem sido, entendeu? E eu gosto do Bruno Henrique. Acho que pode servir como reserva, renovaria até por mais um ano com ele tem contrato até dezembro. A questão também é o salário, né? Tem que dar uma olhada nisso, mas não acho um jogador desprezível como muita gente pinta. Putz, perdi a pergunta. Aqui. Nado Jardim, Lucas, qual o momento mais marcante da tua carreira? Cara, o momento mais marcante da tua carreira, pra mim, é quando eu recebo o reconhecimento de pessoas que são referências pra mim. Não vou citar todos os nomes, porque tem alguns que eu acho que eu nem posso citar, mas quando tu recebe um elogio de uma pessoa como Meneghetti, quando tu recebe um elogio de uma pessoa como Potter, como, enfim, outras pessoas que eu não vou citar aqui, mas quando tu recebe elogio de pessoas que são referências pra ti, eu acho que é o que mais me marca, assim, mais me pega nesse sentido. O Yuri Matheus, Flamengo parece eu no FIFA, saio contratando estrelas igual maluco, não existe modo realista. Que loucura, né, cara? O Flamengo simplesmente está fazendo uma janela de quase 400 milhões de reais. É uma janela que está passando de 300 milhões com Emerson Royal, que eu vi muita gente falando, mas na seleção, pipipi. Cara, o Emerson Royal é lateral barra zagueiro de anos de Europa, gente. Jogou em Tottenham, Milan, tava indo pra Turquia, agora o Flamengo... Ele já tinha exames na Turquia, o Flamengo ligou pra ele e ele falou, não, então eu vou pro Flamengo. Pô, gente, vamos lá. Baita contratação. Saul. Cara, eu nem lembrava que o Saul tava com só 30 anos. O Saul tá com 30 anos. Se ele jogar metade do que ele jogou na Europa, ele joga muito aqui no Brasil. O Saul foi engrenagem importantíssima do time do Simeone, que quase ganhou 2 Champions lá no Atlético de Madrid, ganhou Copa do Rei, Campeonato Espanhol, com o Saul de titular várias vezes. Ele foi super titular e importante no melhor Atlético de Madrid dos últimos anos do Simeone, tá? E aí, cara, Samulino, pô, eu vou te falar, tá? Eu sou apaixonado pelo Samulino. Pra quem vê também futebol europeu, vê que o Samulino é o único brasileiro do Atlético de Madrid. Agora teve a chegada do Johnny, né, que também é norte-americano, volante ex-Inter. Mas o Samulino é muito bom jogador, cara. Muito bom jogador. Ele joga de lateral esquerdo e de ponta também. E ele serve muito bem nas duas. E, cara, eu gosto muito do Samulino. Samuel Lino, conhecido como Samulino. 25 milhões de euros. Cara, que loucura.
Que loucura mesmo, tá? O Flamengo contratando. E agora o Flamengo quer o Beltrán, né? Que era do River e tá na Fiorentina. 10, 15 milhões de euros. E aí, se contratar o Beltrán, essa janela já deu quase 400 milhões. Impressionante. Impressionante. E aí a gente olha pro Inter penando para pagar 4 milhões de dólares pelo Alan Rodrigues. Essa é a diferença do que eu falo de um clube que se organizou lá atrás e um clube que não se modernizou, um clube que não quis melhorar estatuto, questões esportivas dentro do conselho, dentro do clube, de estrutura. Essa é a diferença, gente. Ou tu vira SAF ou tu muda. O Flamengo quis não virar SAF, mas mudou. Não seguiu o que estava fazendo nos últimos anos. O Inter quis seguir o que estava fazendo nos últimos anos. E essa é a diferença hoje dos clubes. Vender o Wesley e comprar o Inestrosa não seria uma boa? Cara, o Inestrosa é mais novo que o Wesley, né? Deixa eu até ver a idade aqui. Inestrosa, idade. O Inestrosa tá com 23 anos e o Wesley tá com 26. 3 anos de diferença. 3 anos é uma diferença considerável, tá? 3 anos é uma diferença considerável. Mas não sei, cara. Eu gosto do Inestrosa, eu só tenho uma preocupação em relação ao Inestrosa. Ele ter sido aquela chuva de verão, entendeu? Veio uma vez ali naquele momento, fez a graça dele e não... eu não acho que ele é isso, tá? Mas eu tenho preocupação que possa ser, entendeu? Porque ele não é um investimento tão barato. Eu vi que o Fluminense estava negociando com ele e a fim de contratar ele para o lugar do Arias. Só não fechou, pelo visto. Relima. Falando em previsão, top 3 potências para a nova temporada da NBA. Cara, para mim é Houston Rockets, Dallas Mavericks, agora que draftou o Cooper Flag, e OKC, né? Atual campeão. Acho que são as 3 forças. Mas tem vários outros times que tu pode citar aqui também que eu acho que estão por ali. Denver Nuggets, um Cleveland que fez uma baita temporada regular, chegou nos playoffs e patinou, mas fez uma baita temporada regular. Eu acho que é por aí. Dallas, OKC, atual campeão. E qual foi o terceiro que eu citei? Houston. Trouxe o Duran e montou um bom time agora. O Juan Bassos, vem mais algum reforço além do Alan Rodrigues? Sim, essa é a expectativa do Inter. O Inter anunciou um primeiro volante, quer anunciar o segundo volante e anunciou um lateral direito e o Inter quer um ponta, né? O Inter disse que não vai trazer zagueiro, tá? Só se vender Vitão ou Vitor Gabriel e não é a tendência que venda, pelo menos não nessa janela. Eu já ouvi que o Inter queria um ponta para a beirada direita, que o Inter vê que tem Wesley, que joga preferencialmente pela esquerda, tem o Vitinho, que pode jogar nas duas, o Carboneiro, todos eles podem jogar nas duas, tá? Entre Wesley, Carboneiro e Vitinho, só que preferencialmente atuam pela esquerda. Então o Inter precisaria de mais uma opção para o lado direito, tá? Que seja a ponta, porque o Tabata é o meia ponta, né? O Ba.lhs. Quando o Bruno Gomes volta, ele pega um banco do Aguirre ou ele pega já de volante? Eu acho que ele volta como lateral direito, tá? O Ba.lhs. Eu acho que ele vem de volante. Com certeza. De volante. De lateral. Acho que agora o Inter enxerga ele como lateral. Sandro Jesus, quando volta... também sobre o Bruno Gomes. Quando o Bruno Gomes vai voltar, não seria melhor colocar ele de 8? Cara, primeiro, o Bruno Gomes ele deve voltar ali por... Eu tô prevendo setembro, outubro, tá? Vamos lá, ele lesiona... Ele faz a cirurgia em fevereiro, é 9 meses pós-cirurgia. Pode ser 8 meses. Se a cirurgia foi... vai dar outubro, cara. Vai dar 8 meses em outubro, aliás. Então deve ser ali pro final de outubro, quase novembro. É por aí a volta do Bruno Gomes. É 8, 9 meses de recuperação, né, gente? Assim, o Bruno Gomes não vai estar à disposição dos principais jogos do Inter na temporada. A não ser que o Inter chegue lá na final da Libertadores, que daí é lá no final de novembro, início de dezembro. Mas fora isso... um abraço pro Sandro Jesus, que perguntou do Bruno Gomes também. O FLPMRTT, não entendi o nome dele. Com o mercado aberto, tem grande chance de saída de alguma peça importante do elenco? Cara, chance sempre tem, daqueles jogadores que são mais visados no mercado. Vitão, Wesley.
O Gustavo Prado é um garoto que está sendo visado por alguns mercados do exterior, mas não, o Inter não tem nada de concreto para vender alguém ainda. E tem tempo também, né? A janela abriu há 2 semanas. E ela vai até 2 de setembro. Agora a janela maior não é mais a do início do ano, e sim a do meio do ano. Então tem muito tempo para contratar, no fim das contas, jogadores do Inter, né? Então tem que ficar esperto, mas eu não vejo, eu acho que não vai ter uma saída importante, tá? Eu acho que o Inter vai conseguir segurar Vitão e Wesley aqui. Vamos ver o que mais que temos. Acha que o Richard vai ser titular do meio-campo do Inter? Cara, eu não consigo. Eu até falei isso semana no debate aí. Eu não consigo acreditar que o Inter, precisando de um reserva, precisando de uma reposição pro Fernando, não vai conseguir trazer alguém à altura do Fernando, tudo bem? Mas eu não consigo acreditar que ia trazer um 5 para brigar por posição. Eu imaginei que o Inter ia trazer um 5 para ser titular. Então, eu acho que o Inter tá enxergando o Richard como titular, tá? Acho que o Inter tá enxergando o Richard como titular. Quem tu traria na realidade do Inter e quem tu traria só se o Inter tivesse dinheiro, perdão. Na realidade do Inter eu teria dado tudo para trazer o Portilla. Eu traria o Portilla e não o Richard. Ai, Lucas, não é a realidade do Inter. Gente, o Inter tá pagando 4 milhões de dólares pelo Alan Rodrigues. Poderia pagar 6 pelo Portilla, se é o que o Tajeres estava pedindo. Ou tu negociar e baixar para 5, parcelar, enfim. Eu traria o Portilla porque, eu repito, para mim a prioridade maior deveria ser um 5 e não um 8. Pelo visto, o Inter tá gastando mais com 8 do que com 5. Pro Inter parece que a prioridade maior é o 8 e não o 5. Para mim é o 5, mas enfim. Eu traria o Portilla na realidade do Inter. Se eu tivesse dinheiro, se eu fosse o Inter, no lugar do Inter com dinheiro, cara, difícil, tá? Tem que ser da mesma posição, será ou pode ser outro? Vou citar 2 jogadores que eu traria. Um é cria do celeiro de Ases. Eu traria Alan. Vocês acharam que eu ia falar o Fredinho, né? Alan, volante do Flamengo. Provavelmente o Flamengo cobraria uma grana, né? Então por isso que é um cara que eu acho que não está na realidade do Inter hoje, tá? Eu traria o Alan. E aliás, ele tá jogando muito depois do Super Mundial lá no Flamengo. Primeiro volante. E traria Inestrosa, eu acho. Acho que eu traria o Inestrosa. Mais um pontinho. Traria o Inestrosa. Como tu aguenta o Baldasso? Eu não aguento. Um abraço pro Martin, talvez. Eu não aguento. Eu só deixo. Não. Vai. Não aguento. Um beijo pro Baldacinho. Saudades. Que mais tem? Melhor restaurante de Porto Alegre. Luísa Carboleto. Carboleto? Quase um carboneiro esse nome, viu? Melhor restaurante de Porto Alegre. Pra mim, nada supera Barranco. Barranco pra mim é o 01. O Luigi Marques. Quarteto Fantástico é um dos melhores filmes da Marvel pós-Ultimato? Sim ou claro? Sim. Eu falei disso com um amigo meu. Fui ver a estreia do Quarteto Fantástico. Quinta-feira. Eu sou um cara que gosto muito de Marvel, né? Filmes da Marvel, da DC. Gosto da história. Li vários quadrinhos. Então eu sou fã, né? E fui ver o Quarteto Fantástico. E é um dos melhores filmes pós-Ultimato. Eu gostei do Thunderbolts, tá? Gostei do Thunderbolts que teve também no... Foi esse ano o Thunderbolts? Foi esse ano, mas foi em abril, ali, em maio. Gostei do Thunderbolts, do que eu vi. Quarteto Fantástico é melhor do que Thunderbolts. Cena pós-crédito absurda. E eu acho que é o melhor. Acho que é melhor do que o Homem-Aranha que saiu pós-Ultimato. Eu acho que eu vou ficar com o Quarteto Fantástico. E, cara, veio muitas perguntas, tá? Elas vieram do Ron GM, do Guto Vieira, do Gui Simon. Tem mais gente que mandou essa pergunta. Cadê? Cara, teve muita gente que mandou essa pergunta perguntando sobre o tal do dono do PSG querendo comprar o Internacional, o que tem de verdade, o que não tem nessa história. Gente, vamos lá. Eu vou até pegar alguns lugares que repercutiram isso, tá? Tem muita gente falando sobre SAF do PSG, dizendo que o dono do PSG é o Nasser Al-Khelaifi, que é o dono da Qatar, né?
estaria interessado em comprar o Internacional. Cara, não tem nada disso. E aí eu fico impressionado às vezes com algumas páginas que sem fundamento algum só replicam isso e vão jogando. E aí o torcedor vai perguntando. O torcedor que me perguntou tá no direito dele aqui. Quem é que mandou aqui? Foi o Christian Souza. O Christian Souza mandou. O Guto Vieira mandou. O Hong mandou aqui. Cara, o Gui Simon. Tudo certo quem mandou, entendeu? Só que cara, isso é irritante, de verdade. Essas páginas que pegam qualquer coisa, replicam sem fonte nenhuma, sem apuração nenhuma, e os caras caem. Gente, não tem nada de SAF do PSG tentando comprar o Inter. O Inter tá primeiro fazendo uma avaliação para levar no seu conselho para ver se o conselho aprovar qual o melhor modelo de SAF que se enquadra naquilo que o Inter quer, naquilo que o Inter pensa. É só isso, ainda não, e o Inter, isso me foi garantido por várias pessoas, eu sempre trouxe aqui no canal com maior transparência para vocês, sempre me garantiram, gente, não tem nenhuma proposta para comprar o Inter. Se fala num valor de 2 bilhões, que o Inter valeria 2 bilhões, mas também tem a questão do Beira-Rio, o Inter tem ativo próprio, então isso também entra no valor, será que é 2, será que não é mais, será que não é menos? Eu acredito que não seja menos de 2 bilhões, tá, mas o valor, a única coisa disso que está sendo falado, que é o mais correto, por assim dizer, é que valeria 2 bilhões. Só isso. E que também não é nem certeza disso. Agora, estão replicando uma coisa que eu não sei nem de onde foi tirada. E não tem nada, gente. Não tem nada do dono do PSG tentando comprar o Inter. Pelo menos não agora. Se vai ter daqui 2 meses, 1 mês e meio, aí é outra história. Agora, hoje, dia 26 de julho de 2025, não tem ninguém com uma proposta para comprar o Internacional. Não tem uma proposta na mesa do Inter para comprar o Colorado, tá? Isso eu posso falar para vocês com a maior tranquilidade do mundo. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado à noite com as principais informações do dia, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima!